O vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, o título do vídeo de hoje é Você não precisa ter tempo para começar a treinar. Encaminha, compartilha para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que você sabe que está buscando um estilo de vida mais saudável, que já tentou de tudo e não conseguiu ter esse estilo de vida mais saudável. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que a dica que eu vou passar hoje, as várias sacadas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, vai fazer total sentido e vão ajudar muito essa pessoa. Então, no vídeo de hoje, você não precisa ter tempo para treinar. E o tema do nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que você não vai mais usar essa desculpa de eu não tenho tempo para treinar. Você vai descobrir que você pode sim ter um estilo de vida saudável, você pode sim melhorar o seu condicionamento físico, você pode sim ter comportamentos saudáveis, mesmo afirmando que você não tem tempo, mesmo você não enxergando tempo no seu dia a dia, na sua rotina, para você buscar esse objetivo. Eu sou Fred Personal e eu ensino você a melhorar o seu condicionamento físico, a ter uma vida saudável sem restrições. Deixa eu adivinhar, você é uma daquelas pessoas que fala que não tem tempo para cuidar da sua saúde? Ou que não cuida da forma como você deveria? Você, afinal de contas, você trabalha tanto, você tem diversas tarefas, diversas coisas para fazer no seu dia a dia, você acorda de manhã, você trabalha até a noite e você não enxerga tempo dentro de todas essas tarefas, mas você sabe que tem que ter um estilo de vida mais saudável. Você sabe que tem que sair dessa zona de sedentarismo. E você até tenta, até já tentou sair. Você foi lá, se matriculou numa academia, foi lá, comprou uma plataforma de treinos digital, e você não conseguiu ser consistente nos treinamentos. Você simplesmente não conseguiu dar sequência. E não porque a academia era ruim, não porque a plataforma digital não te assistia de uma forma legal. E o que acontece, pessoal? Por que você não consegue ser consistente? E quando você não consegue ser consistente, você acaba desistindo e você volta à estaca zero. Você sente que fez um investimento que não foi um dos melhores investimentos, que você não fez um bom investimento na academia, na plataforma. E o erro não está necessariamente na academia, nem na plataforma. Quando você desiste, você volta à estaca zero e ousa dizer mais. Você vai abaixo da estaca zero porque antes você estava sedentário. Agora você continua sedentário porque você falhou e você agora está com uma frustração e talvez esteja acreditando que você não pode ter mais um estilo de vida saudável, não pode ter um estilo de vida que te promova condicionamento físico, que melhore o seu condicionamento físico. Então, no vídeo de hoje, se você quer entender como você vai superar essa dificuldade, essa sua desculpa para você não ter tempo para sua saúde. Agora, se você está nesse vídeo de hoje acreditando que você vai aqui, eu vou passar uma fórmula mágica, eu vou passar uma pílula mágica, que o que eu vou passar aqui não exige movimento ou não exige, no mínimo, uma intenção de mudar, isso eu não posso prometer. E já fico alerta, se você ver algum tipo de promessa prometendo um resultado rápido, um resultado fácil, eu peço que você desconfie, porque normalmente tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, sabendo disso, eu vou passar algumas dicas e hoje, no vídeo de hoje, eu vou passar para vocês uma dica prática para você colocar em prática hoje mesmo, isso que eu estou falando. Vocês vão colocar em prática essa dica que eu vou dar hoje mesmo, aqui durante esse vídeo. Se você não está acreditando muito no que eu estou falando, me acompanha, segue até o final desse vídeo. E você vai entender o porquê e como você vai arranjar tempo, vai executar no seu dia a dia tarefas que vão te levar para esse condicionamento físico e para esse estilo de vida saudável. Você vai perceber a diferença. Eu vou passar para vocês aqui um checklist. Eu sei que você já deve estar pensando em algumas coisas, mas calma.
Eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil quanto você está criando aí na sua cabeça. Agora imagine o seguinte cenário. Vamos ver se você se identifica com isso. Você é pai, você é mãe, você é trabalhador, você é empregado, você é funcionário, você é empreendedor, você é coordenador, você é gerente. Ou seja, você tem diversas tarefas no seu dia. E você acaba tendo um monte de coisa que você tem que fazer. Você tem que sair cedo de manhã para ir trabalhar. Vamos supor uma média de 6, 7 horas da manhã você sai de casa para ir trabalhar. Você chega por volta de 18, 19 horas da noite. Ainda você chega em casa. Você tem que estudar, você tem que dar conta da sua especialização, do seu MBA, de algum curso que você comprou. E como você vai encaixar o exercício dentro de uma rotina tão puxada? E pensando que você está tanto tempo fora de casa, que você saiu de manhã e só voltou agora à noite, você ainda tem os deveres de casa, você ainda tem as tarefas de casa, e se você é pai, se você é mãe, tem que desempenhar a responsabilidade de pai. Faz sentido isso? Quando eu falo assim, quantas coisas vocês pensam, quantas coisas, tarefas eu deixei de mencionar aqui que fazem com que você use essa desculpa de eu não tenho tempo. É tanta coisa que eu só consigo pensar, ufa, nossa, e aí? Quanta coisa no meu dia, Fred, não tem jeito, não tem como eu encaixar o exercício, não tem como eu encaixar, cuidar da minha saúde, eu estou sem tempo. Então, gente, essa descrição de uma rotina que eu falei para vocês era a vida do Gustavo. O Gustavo, ele acordava cedo, tá ok, para ir trabalhar. Hoje ele acorda cedo, ele não alimentava de manhã, hoje ele se alimenta bem, eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. E ele ia trabalhar. Agora, ele ia trabalhar e chegava em casa por volta de 18, 19 horas. E o Gustavo chegava à noite, ele ainda tinha MBA, ele ainda tinha curso para fazer, ele é pai, então ele tinha que fazer o papel de pai, fora resolver as coisas de casa, como eu mencionei para vocês. E o seguinte, quando chegava no período da noite, quando a casa se acalmava, sabe? Quando já chegou tarde da noite, a filha dele já tinha ido dormir, dava aquela calmaria, você acha que ele pensava em treinar? Falou, não, agora eu vou treinar. Não, ele não pensava nisso. E ele só conseguia pensar, poxa vida, vê se vocês não se identificam com isso. Poxa vida, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, tive um dia tão estressante, tive tanta coisa para resolver, como eu só penso uma coisa, eu só consigo pensar no merecimento de descansar. Eu mereço descansar. Aí eu vou assistir, ele ia assistir uma série, ele ia assistir o seu jogo de futebol. E se você não está acreditando nessa vida do Gustavo, eu peço para vocês irem lá no meu Instagram, tá? Lá tem uma live que eu fiz com ele, onde ele conta pessoalmente a transformação que eu vou falar para vocês. Hoje, como eu falei, o Gustavo acorda cedo, o Gustavo se alimenta bem pela manhã, porque antes ele não se alimentava, ele treina de manhã e vai para o trabalho. Antes, o Gustavo saía para trabalhar, ele não tinha horário para almoçar. Então ele saía, imagina o cenário, ele saía de casa, normalmente atrasado, normalmente às pressas, e o que acontecia? Pegava um trânsito caótico. Pegava o trânsito, chegava no serviço quase em cima da hora, mas já estava morrendo de fome. Ele ia lá na empresa dele, comia o pão com margarina, o pão com margarina e o açúcar com café. Porque não é café com açúcar, era açúcar com café. Eu não sei por que diabos as empresas sempre disponibilizam o pãozinho, a margarina e o cafezinho. O açúcar com café, na verdade. Então, e além disso, como ele chegava em cima da hora, estava com fome, ele comia. Ou seja, ele começava o trabalho dele relativamente atrasado, em cima da hora, às pressas, aquele corre-corre. E ele não tinha horário para almoçar. Então, saía de casa sem comer direito, comia o pãozinho lá, o café, começava a trabalhar e ele só lembrava de almoço, só conseguia parar lá por volta de 2 horas da tarde. Aí, ele trabalhava até 6 horas, 7 horas da noite, pegava o trânsito de lei, não tem jeito, Belo Horizonte que tem muito trânsito, imagino que qualquer cidade hoje praticamente tem muito trânsito, chegava em casa por volta de 8 horas. Quase não comeu de manhã.
Não tinha horário para almoçar. Como é que chega? Eu não sei se alguém se identifica com isso. Olha, chegar com fome em casa, sem ter comido nada direito ao longo do dia, você chega igual um dragão, você chega igual um buraco negro. Você abre a geladeira, você abre o armário, você vai comer tudo que você vê pela sua frente. Mas uma coisa mudou. Quando o Gustavo conheceu a dica, a ferramenta que eu vou passar para vocês hoje, ele também conseguiu acordar mais cedo, ele começou a treinar de manhã. Antes mesmo de ir para o trabalho, ele começou a treinar. E, ao treinar de manhã, ele começou a ficar com fome antes mesmo de sair de casa. Então, ele em casa, ele conseguia ter uma alimentação mais regular, uma alimentação saudável. Ele normalmente utilizava de fruta, ou ele ia comendo a fruta no meio do caminho, do carro, né, no meio do trânsito, e chegava no trabalho. E o que aconteceu? O fato dele começar a treinar de manhã fez com que muitas coisas fossem mudando. Você deve estar pensando, Fred, você vai falar para eu acordar mais cedo. Não, gente, não vou falar. Essa questão de acordar cedo, ela é muito pessoal, ela é muito única, e envolve a questão do seu contexto, a questão do seu dia a dia. Então, isso, eu não estou falando aqui de acordar cedo se você já está pensando nisso. Nossa, ele vai falar para eu acordar cedo e treinar de manhã. Não, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse acordar cedo, como que o Gustavo chegou nesse acordar cedo. Então, com essa estratégia, o Gustavo começou a treinar de manhã, começou a se alimentar bem, chegava no trabalho. Como ele acordava mais cedo, ele treinava, dava um ânimo, ele se alimentava bem e ele acabava saindo mais cedo de casa, ele não saía naquela correria. O que acontece? Quem sabe a teoria do caos, né? Se você sair um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos mais cedo de manhã, interfere muito no trânsito, interfere demais. Então, ao invés de chegar quase em cima da hora ou atrasado, ele começou a chegar até um pouco antes. E como ele chegava alimentado, ele não tinha mais que usar, comer o pão, comer o açúcar com café, e ele começava a trabalhar cedo. Então, isso interferiu até na produtividade dele no trabalho. Ele começou a determinar um horário para almoçar. Ele não esquecia mais, não deixava mais para almoçar 2 horas da tarde, 3, 4, ou nem almoçava em alguns casos, como ele relatou. Ele começou a ter um horário para almoçar. Então ele saía do trabalho por volta de 18, 19 horas, pegava o mesmo trânsito, que aí não tem jeito, chegava por volta de 20 horas em casa. Só que ele já tinha treinado, ele não estava com tanta fome, porque ele conseguiu conciliar um horário de almoço legal, ele comeu à tarde, ele sentiu mais fome ali no período da tarde, antes mesmo de ir para casa. Ele chegava em casa, não levou mais serviço para casa, porque antes ele levava muito trabalho, serviço do trabalho para casa, porque como ele chegava atrasado, ele ainda ia tomar café, acabava conversando com alguém, ele sempre atrasava na entrega de alguns relatórios, de algumas coisas, ele levava para casa. Agora ele não leva mais, raríssimas exceções. Ele faz o MBA mais animado, mais energizado, porque a prática de exercícios promove isso. Ele começou a ter mais tempo para brincar com a Julinha, que é a filha dele. Tudo isso porque ele se sentiu mais leve, ele se sentiu mais tranquilo. Ele falou assim, nossa, eu não tenho que treinar, eu não tenho que fazer as coisas do meu trabalho. Ele começou a ter uma liberdade que antes ele não sentia no período da noite. Ele chegava, nossa, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer MBA, nossa, eu tenho que dar atenção para a Julinha. Olha quanta coisa ele tinha. E isso impactou tanto no aspecto profissional dele, quanto a cabeça dele, e foi impactando na vida dele. Como ele acordou mais cedo e agora não chegava tão faminto mais em casa, o que aconteceu? Ele parou de ter refeições muito pesadas no período da noite. E como ele tinha acordado cedo, há a tendência do sono chegar mais cedo. Então ele começou a dormir mais cedo, o que facilitava o ciclo dele acordar mais cedo. Aí você deve estar pensando assim, Fred, mas isso tudo é porque ele acordou cedo. Não, se você está acreditando que eu, em algum momento, eu falei para o Gustavo, você tem que acordar cedo. Gustavo, você tem que treinar de manhã. Não. O Gustavo, ele foi descobrindo isso. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando elas estão começando o estilo de vida saudável? Primeiro, às vezes elas nem começam, né? O erro vem antes. Antes delas começarem a mudança, elas já afirmam, nossa, eu não tenho tempo. Nossa, eu não tenho tempo. Segundo, quando elas começam essa mudança no estilo de vida, elas começam mudando tudo.
Tudo, quando eu digo tudo, é quase tudo mesmo. Elas estabelecem novas rotinas para treinos, elas estabelecem uma nova alimentação, orientada ou não, ela começa a impactar tudo. E isso tem um impacto muito ruim na qualidade de vida. Começa a ficar um processo desgastante, um processo puxado, um processo pesado para a qualidade de vida, de forma que ela não consiga sustentar, ela não consegue ser consistente ao longo do processo, mudando tudo. Então, sabe quando você... Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Basicamente é como se você comprasse 7 frutas, comprou 7 frutas, guardou lá na sua geladeira e falou assim, nossa, agora eu vou começar a ser mais saudável. Comprei 7 frutas, deixei lá na geladeira. Aí você não lembra das frutas, você não come as frutas apodrecem lá na sua geladeira, na sua fruteira. Você simplesmente quer mudar tudo de uma vez e você esquece de fazer algumas coisas, você não ajusta, você não consegue encaixar na sua rotina e aos poucos você vai desistindo e ficando com aquela frustração que você não conseguiu. Porque você fica almejando o ideal. Então, se você está sedentário, você está saindo absolutamente zero para começar a treinar, como é que você vai fazer essa mudança radical? Como é que você vai fazer essa mudança abrupta de uma vez? A tendência é que você não consiga manter. Por que isso? Porque você não está vivenciando o processo. Você não consegue curtir o processo, você não consegue enxergar, porque você começa do zero e você já almeja o ideal. A distância é tão grande de um ponto para o outro, que durante esse processo tem muitas coisas que você aprende, tem muitas sacadas ali que você vivencia e que te mostram como o seu corpo funciona, como você se adapta, qual vai ser a resposta daquele tipo de atividade, de comportamento que você inseriu. Por exemplo, se você ficar comparando o exemplo do Gustavo e querer fazer isso de uma semana, segunda-feira eu vou fazer igual o Fred falou, igual o Gustavo falou. Vou começar a acordar mais cedo, vou começar a comer bem, vou começar a treinar antes de trabalhar para sentir todos os efeitos que o Gustavo sentiu no aspecto positivo. Não funciona assim. Você pode, às vezes, tem pessoas que conseguem, mas a probabilidade é que não vão conseguir ter consistência nisso. Não é simplesmente acordar mais cedo. Fred, o Gustavo gerou todas essas mudanças, então, de uma forma gradativa, dentro de um processo? Sim. Quem identificou que acordar cedo seria uma boa estratégia foi o próprio Gustavo. Se ele identificou, ele entendeu, baseado na estratégia, na dica que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, como que era possível treinar de manhã sem afetar tanto a rotina dele. Eu defendo muito que, ao invés de você mudar a sua rotina, que eu garanto que é um dos maiores erros para quem começa um novo estilo de vida, é você pegar o exercício, pegar o comportamento saudável e encaixar na sua rotina que já existe. Já viu isso? Já dei esse exemplo. Você se matricula numa academia, você vai no horário que normalmente é conturbado, não, assim que eu chegar do trabalho eu já vou lá. Só que quando você chega em casa, aparece muita coisa para resolver, alguém te liga, você descobre que aconteceu alguma coisa, o portão da garagem não está funcionando, aí você tem que chamar o síndico, na hora que se assusta, o tempo passou. Faz sentido isso? Pessoal, qual que é a dica que eu vou passar para vocês? Como eu falei, o Gustavo vivenciou o processo, ele foi descobrindo aos poucos. E tudo baseado num passo de cada vez. Semana após semana, ajustando as metas, ajustando os comportamentos, vendo onde seria possível encaixar o exercício dentro dessa rotina. Faz sentido para vocês até aqui? Tranquilo? Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês o checklist que eu falei que eu ia passar para mostrar para vocês como isso gerou, como esse checklist, entre outras estratégias, mas eu vou passar essa estratégia do checklist, mudou tanto a vida do Gustavo, porque ele passou a enxergar que não era necessário tempo, ele teve que assumir a responsabilidade de que não dava mais para usar a desculpa de não ter tempo. Essa estratégia é, no mínimo, vocês vão achar, no mínimo, interessante. Vocês vão aplicar essa estratégia, tá? Hoje, agora, nesse vídeo ao vivo aqui, tá ok? Vocês vão aplicar e vocês vão aplicar sozinhos mesmo, sem eu estar ali todo dia ao vivo com vocês. Embora amanhã tem live, hein? 19 horas. Vocês vão aplicar e vocês vão perceber a diferença,
tá? E vão perceber a mudança, e vão sentir. Porque o melhor sentimento que tem é o de progressão, gente. Quando você está evoluindo em uma coisa, esse é o melhor sentimento, você só tende. Então eu vou dar esse primeiro empurrãozinho. Hoje nós vamos dar o primeiro passo em busca do seu condicionamento físico, da melhora desse condicionamento físico e de uma vida mais saudável. E ó, sem restrições. Fechado? Então esse checklist que eu vou passar para vocês, eu vou compartilhar um slide aqui e eu vou precisar de papel e caneta. Então quem tiver de papel e caneta, pessoal que está no Instagram, sem problema, também vai dar para acompanhar. Peguem papel e caneta, tá ok? Ah, Fred, eu sem papel e caneta, estou no trânsito, então só acompanha. Se tiver alguma dúvida depois, me manda no direct, tá ok? Vamos lá, vou compartilhar minha tela. E ok. Então, tranquilo? Todo mundo enxergando. Beleza? Então a gente tem aqui, pessoal do Instagram, quem quiser vir para o YouTube, vir para o Facebook, tá ok? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, compartilhar. Beleza. Então, pessoal, nós temos um checklist de exercícios. Como funciona esse checklist de exercícios? Sabe quando você tem que fazer compra e você faz aquela lista, aquela listagem de coisas, de itens que você tem que ir ao supermercado comprar? Então, funciona da mesma forma. Só que esse checklist não é de itens, né? Não é de produtos, são itens de exercícios. Então, com seu papel e caneta, você vai anotar. E a partir de agora, isso é muito importante. A partir de agora, chega de dar desculpa de eu não tenho tempo, ok? O que acontece? O primeiro exercício que eu quero que vocês copiem aí. Agachamento isométrico. Agachamento isométrico, 200 segundos. Quem olhar a quantidade aí, calma que eu vou explicar. Anota aí. Agachamento isométrico, 200 segundos. O segundo, panturrilha livre, 150. Fred, eu não tenho nem ideia do que são esses exercícios que você está passando. Ok? Beleza. O 3, agachamento livre, 50 agachamentos livres. Ah, Fred, não posso fazer agachamento. Calma. Quarto, flexão de braço na parede. Fred, como é que eu vou fazer flexão de braço? Mais uma vez, calma. E o número 5, skip alternado. Skip alternado são 300 movimentos. Fred, que loucura! Como é que eu vou fazer isso? Anotados? Deixa aí, o pessoal do Instagram, manda um ok para mim, o pessoal do YouTube também manda um ok para mim. Então, agachamento isométrico, 200 segundos, panturrilha, 150, agachamento livre, 50 movimentos, flexão de braço na parede, também 50 movimentos, skips alternados, 300 execuções. Tranquilo? Ah, agora eu tirei. Desculpa aí, pessoal. Beleza? Ok. Então agora, pessoal, deixa eu voltar aqui. Então, é o seguinte, pessoal, anotados estes exercícios, tá? O pessoal do Instagram aqui, o pessoal do YouTube e do Facebook vão ver as execuções. Eu gravei um videozinho, tá? Para mostrar para vocês como são estes exercícios e como eles vão encaixar na sua rotina. Importante, para a gente facilitar esse comportamento, eu peço que vocês deixem esse checklist em locais acessíveis, em locais que vocês têm o costume de conviver ali, de passar sempre ali. Então, por exemplo, no espelho do banheiro, na porta da geladeira. Está em home office, deixa do lado do computador, deixa colado na mesa, deixa no painelzinho que você tem aí, deixa no quadro que você tem, deixa anotado. Tranquilo? Certinho? E o que acontece? Eu falei com vocês que o grande erro de todo mundo é mudar a rotina para encaixar o exercício, correto? Então você vai pegar a sua rotina. Eu não sei qual é a rotina de cada um de vocês, mas eu tenho certeza que você consegue encaixar
estes movimentos ao longo da sua rotina, ao longo do seu dia a dia. Tá ok? Eu vou compartilhar esse vídeo agora com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, chega. Pessoal, o vídeo tem um áudio, tá ok? Mas, basicamente, deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. O que vocês vão perceber? Primeiro, eu coloquei uma calça jeans ali, tá ok? Eu coloquei uma calça jeans para mostrar para vocês que não há limitação de roupa. Ai, Fred, como é que eu vou fazer sendo que eu trabalho às vezes, de salto, eu trabalho com calça jeans, eu sei que tem roupas que são muito difíceis de movimentar, tá? Mas mesmo assim, dá para fazer alguns e vocês vão entender. Então eu coloquei a calça jeans ali, eu fiz no meu espacinho no escritório, que é onde eu estou fazendo a gravação do vídeo agora, com vocês, ao vivo. E é o seguinte, olha o espacinho pequeno que eu tenho ali. Então eu estou nesse vídeo aqui, eu vou mostrar alguns exercícios. Por exemplo, esse primeiro exercício, o agachamento isométrico. Eu simplesmente vou encostar na parede e vou sentar, vou simular como se eu estivesse sentando numa cadeira invisível ali na parede. Então eu vou ficar encostado na parede. Fred, meu joelho dói. Você não precisa descer muito. Você desce pouco. Olha como que eu estou ali no vídeo. Eu não desci demais. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha lá, eu não desci muito. Tá ok? Estou colocando a mão na coxa, mostrando para onde você tem que sentir. E eu não desci demais. Mas, se você sente que dá para descer mais, ok. Quer começar a subir mais alto e depois, à medida que você for evoluindo, vai descendo? Sensacional também. O próximo exercício, olha lá, fiz descalço para vocês enxergarem. Tá vendo que a calça estava difícil? Olha lá, puxei a pontinha do pé. Panturrilha. Panturrilha livre. Dá para fazer a panturrilha livre tranquilamente, tá? Panturrilha livre também funciona sentado. Se eu estiver sentado, igual eu estou aqui agora, e você às vezes está sentado também, dá para fazer a panturrilha. Fica muito menos intenso, tá? Mas também funciona. A panturrilha é importante para o retorno venoso. Ela é importante principalmente para quem tem pressão alta, ela ajuda na circulação. Ela é super importante para o nosso dia a dia. Tá ok? Ah, Fred, eu não posso fazer agachamento. Você está mostrando agachamento. Olha, eu vou sentar e vou levantar da cadeira. Olha lá, levantei e sentei na cadeira. Se possível, tira a mão da coxa e faz sentando e levantando sem usar as mãos na coxa, ok? Fred, eu não posso fazer agachamento. Como é que você senta e levanta do sofá? Como é que você vai no banheiro? Como é que você faz o número 1, o número 2? E aí? Você não precisa fazer o agachamento do crossfit, o agachamento da musculação, ou um agachamento muito intenso. Faça o agachamento dentro do seu contexto, dentro do seu limite. Que é, por exemplo, levantar e sentar da cadeira que você está no seu home office, na cadeira que você trabalha. Ok? E o próximo exercício é a flexão de braço. Eu estou usando ali a janela. Então, eu vou apoiar ali, eu chego o meu pé um pouquinho para trás, apoio as mãos, eu desço em direção à janela e subo. Desço e subo. Fred, mas está muito puxado esse para mim, eu não dou conta, meu ombro dói um pouquinho, então beleza. Eu vim para mais perto ali, olha, Tati me filmando, eu fiz na parede. Eu executei na parede. Ali tem um sofá, né, mas eu aproximei ou afastei para intensificar a flexão de braço. Tranquilo? Fred, eu faço flexão de braço no chão. Se você está muito tempo sem fazer a flexão, começa na parede, começa numa superfície inclinada para depois ir para o chão. Tranquilo? Ah, Fred, e qual que é o skip? O skip é esse que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é subindo, flexionando o quadril. Olha lá, eu subo o joelho até a linha do quadril. Se tiver fácil demais e você tiver a disponibilidade, você pode dar uma aceleradinha. Ah, Fred, não posso impacto. Então faz alternado. Fred, qual que é um erro que eu posso cometer nesse exercício? Subir o joelho demais. Você pode acabar alongando um pouquinho a sua lombar. Nada que vá te lesionar para a vida. Então, mas eu só peço para você subir até a linha do quadril. Tranquilo? Pode fazer num ritmo mais lento, não tem problema
algum. Deu para visualizar, pessoal? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar, ok? Então, o seguinte, pessoal. Eu falei do checklist, eu passei o checklist de exercícios, vocês anotaram, eu passei para vocês a execução desses exercícios. E qual que é o grande segredo? O checklist você vai executar dentro da sua rotina. Dentro da sua rotina. Então, vamos exemplificar agora, ao vivo aqui. Eu estou trabalhando aqui no home office, eu estou dentro de uma reunião, aí eu sei, meu checklist está ali no lugar que eu possa ver, né? Está aqui do lado do computador. Assim, nossa, eu tenho que fazer essa semana 150 agachamentos, tenho que fazer 200 segundos. Ah, tá na reunião aqui, tá apresentando o vídeo, eu vou fazer 5 agachamentos. Beleza. Eu coloco estes, fiz 5 agachamentos, eu vou lá no meu checklist e risco 5 agachamentos. O seu objetivo é fazer esse checklist dentro de uma semana. Fred, mas esses exercícios em si não vão trazer o meu emagrecimento, eu quero perder 10 quilos. Você tem que dar o primeiro passo. Lembra o exemplo do Gustavo, que eu dei o exemplo do Gustavo? Ele deu o primeiro passo. O Gustavo só conseguiu desenvolver a intenção de acordar mais cedo quando ele percebeu, através do checklist, que ele não precisava fazer 15, 30 minutos, 40 minutos. Tinha dia que ele acordava e ele fazia 5. Só que quando ele fazia 5 minutos num dia, ele falava assim, nossa, eu achei pouco, amanhã eu vou fazer mais. Aí ele fazia 10. Aí na outra semana ele fazia 10 também. Aí depois ele começou a fazer 15. Aí teve um dia que ele não cumpriu o checklist na semana. Aí ele falou assim, não, cara, não é possível, um checklist tranquilo, no meu dia a dia, ali na minha rotina. Ele começou a intensificar. Ele falou, nossa, ao invés de acordar 10 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, eu vou acordar meia hora. Com o propósito de treinar. Porque ele só conseguiu começar a acordar mais cedo porque ele enxergou que o exercício não era um bicho de 7 cabeças. Não tem essa desculpa. Quer ver um exemplo prático também? Então, quantas vezes você vai ao banheiro? Você está aqui, ó, vou até aproveitar. Você está bebendo água. Já está com um comportamento super saudável, que é beber água. Durante o seu dia, durante o seu trabalho. Vai dar vontade de ir ao banheiro. Toda vez que você for ao banheiro, vai fazer 10 panturrilhas, 15 panturrilhas, 20 panturrilhas, vai ajustar. E o legal do checklist é que tem alunos que fazem ele rápido e fica assim, nossa, eu queria fazer mais. E tem alunos que falam assim, nossa, parecia bobeira, mas eu estou percebendo que não é tanta bobeira assim. O sentimento de progressão que vai gerar a execução do checklist e você vai marcando, você vai vendo a sua evolução ali. Tá ok? Deu para entender qual a função, qual o objetivo do checklist? Pessoal, a execução ela tem que acontecer ao longo do seu dia. Não é para você separar um momento para você exercitar o checklist, não. É pegar o checklist e executar dentro do seu dia a dia. Fred, obrigatoriamente tem que ser são esses exercícios os melhores? Não, não tem melhor exercício. O melhor exercício é aquele que você faz, tá? Respeitando as devidas limitações, né? Quem tem problema no ombro não vai ficar vivendo de flexão. Mas o objetivo é fazer com que você se movimente. Aplicação prática. Você precisa pegar, tipo, às vezes você tem uma ficha de musculação, uma ficha de funcional, você precisa fazer necessariamente estes exercícios? Não, crie o seu checklist ali, conversa com o seu professor, cria aquele checklist. Deu para entender? Esse checklist muda vidas. Então, essa é a sua primeira missão. Esse é o seu primeiro passo rumo à melhora do seu condicionamento físico, rumo à sua melhora da saúde, a sua saúde com mais qualidade, tranquila? Ao seu novo estilo fitness. E tudo isso, mais uma vez, sem restrição.